Graça e paz, igreja. Pode se sentar, igreja do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos acalmando os ânimos, né? Glória a Deus. Fecha seus olhos, queridos. O espírito está um pouco agitado, né? Fecha seus olhos. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, peço a Ti, Paizinho do céu, Paizinho Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, que Teu Espírito, meu Pai, visita este lugar agora mais uma vez, passando, meu Pai, acima, abaixo, ao lado, visitando os corações neste lugar, trazendo da Tua paz, a Tua paz sobre as crianças, sobre os professores, ó Pai, neste lugar, que haja, meu Pai, uma calma, que Teu vento do Espírito venha soprar sobre este lugar, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Peço a Ti, Senhor, que neste momento só venha preparar os corações, a mente para receber a ministração da Tua palavra, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse agora desta boa terra, em nome de Jesus. Essa boa terra, Pai, eu tomo posse desse coração agora, da Tua palavra, a posse da Tua palavra, para que seja lançada a Tua palavra como semente. E essas sementes agora, Pai, venham dar frutos, 30, 60, 100 vezes tantos. Que ninguém saia daqui hoje, Pai, da mesma maneira que entrou, meu Pai. E aqueles, meu Pai, que essa palavra vai ser um pouco forte. E aqueles que não puderem receber a profundidade desta palavra, que o Senhor entregue somente a, meu Pai, aquela base que eles precisam. Mas que os demais, ó Pai, venham a receber a profundidade da altura, da largura, do comprimento que Tu tens para cada um aqui neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o mal, toda oração contrária, tudo aquilo que não provém de Ti neste lugar, seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, a igreja diga amém, igreja do Senhor. Queridos, aqueles que não me conhecem, eu sou pastor da Comunidade Batista da Paz, em Paula Cândido e Canaã, tá certo? Então, eu sou membro desta igreja, viu? E sei que os irmãos estão acostumados aí com a pregação tranquilinha dos irmãos, mas eu não sou tão tranquilinho assim. Então, peço aos irmãos, abra teu coração, teu espírito para receber a palavra, do jeito que o Senhor quiser falar com a igreja hoje, da maneira que o Espírito Santo quiser falar com a igreja. Abra suas Bíblias, por favor, ou vamos acompanhar ali, 1 Samuel, capítulo 17, na versão NVI, por favor. A ministração já começa na oração, viu, queridos? Vocês já estão sob a ministração do Espírito Santo de Deus. E agora vamos ouvir um pouco da palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, na versão NVI. Capítulo 17, versículo 1. Muito obrigado, varão. Que Deus possa abençoar. Diz: quem dá um copo de água para o profeta, recebe galardão de profeta. Acabou de receber um galardão de profeta agora, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Presta atenção, leia junto aí, né? Os filisteus juntaram as suas tropas para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. Acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Verso 2. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em uma linha de batalha para enfrentar os filisteus.
Com o vale entre eles, os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra colina. Um guerreiro chamado Golias, que era da tribo de Gate, veio para o acampamento filisteu, tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, 2,90 metros mais ou menos de altura. Próximo versículo. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 5.000 siclos, cerca de 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, ou seja, extremamente afiada e fina, e tinha uma ponta de ferro que pesava 600 siclos, 7 quilos mais ou menos, e o escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês não são os servos de Saul? Escolham um homem e enviem a mim. E se ele puder lutar e vencer-me, seremos escravos de vocês. Contudo, se eu vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Até aqui, queridos. Amados, eu sei que essa passagem é muito conhecida da grande maioria de vocês, que foi uma batalha, uma peleja entre o povo de Israel e os filisteus. E entre eles, eles estavam, uma tropa se posicionou num lado da colina, outro do outro lado do monte, e no meio havia um vale, o vale de Elá, que significa carvalho. E as duas tropas se posicionaram para combate. E eu quero que você preste atenção em alguns detalhes, que a gente não dá tempo de falar muita coisa, preste atenção nos detalhes desse combate. Então, quando os dois exércitos estavam frente a frente para a batalha, apresentou-se um guerreiro, um homem de 2,90 metros de altura, um homem preparado para a guerra, muito bem treinado para a guerra, e se colocou diante do exército dos filisteus e desafiou todo o exército de Israel, mas não todas as pessoas. Olha a estratégia que o inimigo das nossas almas sempre está usando contra nós. Você precisa prestar atenção nisso. Aí ele disse assim, olha, se houver aí em Israel um homem que possa me enfrentar, que possa entrar em batalha comigo, então que venha. E se ele vencer, nós seremos vossos escravos. E se eu vencer este homem, vocês serão nossos escravos. E nesse tempo, nesse meio, Golias se apresentava todos os dias e todos os dias desafiava o exército de Israel. E o exército de Israel, quando via aquele homem, eles temeram muito, eles estavam morrendo de medo, eles ficaram apavorados, eles ficaram, vamos dizer assim, oprimidos, porque um homem daquele preparado desafiava, ninguém se levantava com coragem para poder enfrentar aquele homem. Talvez você está pensando que eu estou contando uma história. Eu estou sim contando uma história, mas eu quero que você preste atenção, porque essa história é a história da tua vida e da minha vida. E nisso, o pai de Davi, Jessé, que já era um homem idoso, ele enviou Davi, que era pastor de ovelhas, que estava cuidando das ovelhas no campo, para que fosse até a frente de batalha. Presta atenção também nesse detalhe. E o pai de Davi, um homem sábio, ele pegou e falou para Davi, leve lá uma arroba de trigo e pães para seus irmãos. 3 irmãos de Davi eram soldados, estavam na frente de batalha. E falou, leva também um queijo para o capitão da guarda, o capitão que estava lá na batalha. E Davi, obediente a seu pai, Davi voltou lá, deixou as suas ovelhas com outro pastor. Olha o cuidado pastoral. Davi era pastor de ovelhas, ele deixou as ovelhas na mão de outro pastor, O pastor precisa cuidar das ovelhas, precisa proteger as ovelhas, e ele foi e obedeceu ao seu pai. E ele foi para o campo de batalha. Quando ele chegou lá no campo de batalha, que ele deixou o material com aquele que recebia lá o material, e ele estava conversando com o irmão dele, e de repente Golias veio à frente. Já era cerca de 40 dias que isso estava acontecendo. Nenhum homem se levantou para enfrentar aquele gigante. E aí Golias se apresentou e desafiou novamente.
Davi vendo aquilo, queridos, a gente passa para a gente vê pelas palavras, né, porque estava descrita, que ele sim ficou indignado. Como pode? Porque Davi olhou para aquele homem e ele disse assim: como pode um incircunciso, quer dizer, um ímpio, está desafiando o exército do Deus vivo? Olha só a estratégia de Davi. Ele já começou falando, ele não se colocou na posição dele ser o cara, do exército ser o cara, mas ele colocou o exército do Deus vivo. Ele já colocou Deus na briga. Presta atenção, querido, como que nós devemos agir nas situações. Não é na força do nosso braço. Nós somos chamados para usar de sabedoria e colocar Deus nas nossas batalhas. E Davi, o irmão de Davi, ficou enciumado de Davi fazer aquela pergunta, né? Já viu logo, já tentou até impedir, vamos dizer, fazer com que Davi recuasse, mas Davi não deu ligância para o irmão dele. Muitas vezes os irmãos são usados, alguns irmãos, para impedir que a obra de Deus seja feita assim mesmo, e tudo. Aí Davi pegou, saiu, perguntou a outra pessoa que ia receber quem vencesse aquele gigante. E ele foi informado por 2 vezes aqui, no texto bíblico fala, que o pai ia receber isenção de imposto, né? Maravilha, hoje os impostos estão pela, né, misericórdia, seria muito maravilhoso. Que ia se casar com a filha do rei, ou seja, ia estar junto do rei ali, e também ia receber riquezas. Então esse era o prêmio. E Davi, perguntando e conversando, eles levaram até Saul, o rei daquela época, levaram até Saul, que tinha ali um homem, um jovem, que estava disposto a enfrentar aquele gigante. Levaram até Saul, Saul mandou chamar Davi, e Davi foi até Saul. Quando Saul olhou para Davi, viu aquele menino, né, um menino, Davi tinha cerca de 16, 17 anos talvez, e um gigante de 2 metros de altura, um homem habilitado na guerra. Foi isso que Saul disse para ele: não, você é só um rapazinho, você é só um menininho, como é que você vai enfrentar esse gigante? Davi já tinha experiências, querido. Para a gente enfrentar gigantes, precisamos ter experiência. E nisso, Saul falou para ele: você é um rapazinho. Ele disse: não, eu cuido das ovelhas do meu pai. E quando um leão e um urso vêm e pegava as ovelhas, eu ia, olha só, irmão, ele arrancava da boca do leão e do urso a ovelha. Irmão, esse às vezes é o papel do pastor, né? De a boca do leão, inimigo das nossas almas, a boca do urso, inimigo das nossas almas, e arrancar as ovelhas da mão do leão e trazer de volta para o aprisco. E nisso ele disse: quando o leão e o urso vinham sobre mim, eu agarrava no bigode dele, na barba dele, e o matava. Então Saul, vendo que aquele menino aquele jovem estava habilitado, falou: não, você pode combater, você pode ir para a batalha. E Saul intentou colocar sobre ele a armadura de Saul. Se você ler a Bíblia, você vai ver, quando Saul foi chamado, ele era um dos homens mais altos que tinha Israel. Então vamos dizer que Saul tinha cerca de 2 metros de altura, então era um homem grande. Ele tentou colocar a armadura dele em Davi. Claro, Davi não era habilitado com a armadura, que ele vivia no campo, e não deu certo nele. Ele falou: não consigo andar com isso, e tirou toda aquela armadura, e foi como ele estava acostumado. Pegou o quê? O que o pastor tem que ter sempre em mão? O cajado. Pegou o cajado, pegou a tiradeira, né, a funda, pegou 5 pedras e foi para o combate. Quando ele chegou diante de Golias, Golias se sentiu ofendido, que ele estava querendo um homem grande, um homem forte, um guerreiro habilitado, conhecido, famoso, e se apresentou um menino, um rapazinho. Golias se sentiu ofendido com aquilo. Que você está pensando que eu sou um cachorro para você vir contra mim, né? Com paus e pedras, chamou o cajado, pastor Reinaldo, de pau, é um cajado, né? E pedras, ficou indignado e falou: hoje mesmo vou entregar a tua cabeça para as pestes, para os animais do campo. Mas Davi não, irmãos, quando nós somos desafiados pelo inimigo, Davi não temeu, ele retrucou, falou: o Senhor vai me entregar em suas mãos hoje. Ele devolveu com coragem, com intrepidez, porque é assim que nós, que temos o Espírito Santo de Deus, agimos, né? E Golias foi para cima dele, e quando Golias foi para cima dele, ele se adiantou, né? Lançou a pedra, rodou a fenda e lançou a pedra bateu na cabeça
Golias, e Golias caiu, mas não caiu morto ainda, só caiu, viu, querido? Davi correu, pegou a espada do próprio Golias e cortou a cabeça dele, e pegou a cabeça dele e levou até o rei Saul. Essa foi a batalha, essa é a história, né? Mas só que nesta noite, queridos, eu estou aqui, contei para você a história real, algo que aconteceu, tá certo? Mas eu queria lhes falar o seguinte: se vocês não forem informados ainda, eu queria lhe informar que nós, cristãos, o ser humano, de uma forma geral, nós estamos vivendo debaixo de uma luta espiritual. Há uma guerra espiritual. O diabo, depois que ele foi expulso do céu, que ele era Lúcifer, um anjo, né, ele odeia, desde a criação, ele odeia o ser humano, não só os crentes. Então, se você não foi informado, eu te informo nesta noite, eu tenho certeza que você foi informado, que nós estamos debaixo de uma guerra espiritual. Olha, irmãos, o que diz 1 Pedro 5,8, na versão King James, você poderia colocar por gentileza, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sensatos, outra tradução diz sede sóbrios, outra tradução diz sede alertas, né? E vigilantes. O diabo, vosso adversário, outra tradução diz ali, como está ali, o inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então, veja bem as palavrinhas mágicas neste versículo. O diabo, vosso inimigo, adversário. Ele não é teu amigo, ele não é amigo de ninguém, ele não é amigo nem daqueles que o servem. O diabo é nosso inimigo, ele está em combate, ele está em guerra contra o povo de Deus, contra toda a humanidade, porque quer levar todos para o inferno junto com ele. Então as batalhas acontecem todos os dias, a todo momento. Enquanto você está dormindo, a tua família está dormindo, o diabo está planejando, porque ele não dorme, batalhas para nós, contra nós, dia após dia. Mas o Senhor já nos deu vitória. Irmão, o Senhor já nos deu as armas para o combate. Então, querido, não é que você, sinto muito te informar, mas você vai ter que batalhar sim, não com a força do seu braço, conforme nos instrui a palavra de Deus. Mas Deus já nos entregou a vitória, porque o diabo, ele não foi vencido na cruz, não, ele foi vencido antes da cruz. Na cruz a Bíblia diz que Jesus triunfou sobre ele. Triunfar significa que Jesus humilhou a Satanás na cruz. Ele desfilou como um general quando vencia a guerra naquela época. Ele saía desfilando em triunfo e ele trazia amarrado atrás os generais que ele venceu, o rei que ele venceu, ou morto, arrastando, ou então acorrentado. Isso é humilhar, isso é triunfo. Então, na cruz, Jesus triunfou sobre ele e entregou em nossas mãos a autoridade para nós podermos vencer esta guerra espiritual. Mas você precisa saber disso. Você não pode, aqui disse, né? Seja sóbrio. Sóbrio significa que você não bebeu, né? Você está lúcido. Esteja lúcido, vigilante, sabendo que o teu adversário está aí em volta da tua família, em volta dos teus negócios, em volta da tua saúde, em volta do teu ministério, em volta da igreja, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar, para destruir, para levar para junto dele. Então, essa é uma das batalhas que nós temos dia após dia. Então você se prepara para que você possa combater o inimigo das nossas almas. Ah, isso é problema do pastor. Não, querido, isso é todos nós. Jesus nos enviou, nos deu autoridade para aqueles que crerem. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Quem não crê, está tomando tiro, está levando burdoada de todo jeito, não sabe nem o que está acontecendo. Às vezes você está com um problema lá na tua casa há muito tempo, você está com um problema lá na tua família, um problema na vida financeira, às vezes um problema na saúde, sempre pessoas ficando enfermas na sua casa, pessoas, a sua vida financeira não progride, enfim, uma série de situações. Casamento seu é briga todo dia, eu não sei o que está acontecendo, eu estou indo na igreja, irmão, nós estamos em batalhas espirituais. Então você precisa se preparar, você precisa estar habilitado para a guerra. Você não pode não estar inocente, né? O diabo vem
com armas poderosas, aí vamos dizer das armas de hoje, né? Com drones, mandando aqueles foguetes, né, supersônicos, não sei o quê. E está lá o crente, bobinho, com uma garruchinha 22 na mão, andando ali. E o diabo cheio de arma poderosa. Deus já nos deu essas armas poderosas para nós enfrentarmos a Satanás. Queria te dizer, querido, o campo de batalha, nós estamos falando, o campo de batalha, naquela época, era nação contra nação. Efésios 6,12 nos fala que a nossa luta hoje não é contra pessoas, não é contra a carne, né? Mas são contra as potestades e os demônios. Então está claro isso, que a nossa guerra, existe uma guerra, é contra os demônios. E não é demoninho não, potestade, principado é demonão, de alto nível, vamos dizer é capitão, é general, tá certo? Porque esses demoninhos que se manifestam assim, aí você vai lá, sai em nome de Jesus, e sai, não é? Ele sai, mas uma potestade, um principado, querido, aqui ó, precisa de joelho, precisa de oração. O que Jesus disse? Essa casta de demônio não sai se não for com jejum e oração. Então, querido, nós precisamos ser um crente habilitado e preparado para a guerra. E esse preparado para a guerra precisa estar debaixo de muita oração. O campo de batalha, querido, qual que é o principal campo de batalha hoje do inimigo? Naquela época era um lugar físico. Qual que é o principal campo de batalha? Vamos ver, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Na versão ACF. Porque as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa guerra, do nosso grupo de soldados, não são carnais. A nossa alma da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Segura esse versículo, por gentileza, por um tempo aí. Espera aí. Destruição das fortalezas. Eu quero te dizer o seguinte. Um pouco mais abaixo, no verso 5, nós já vamos ver, vai mostrar aqui que o campo de batalha, o principal campo de batalha de Satanás hoje é na nossa mente, na nossa alma, nosso intelecto. Ou seja, o diabo está falando na tua mente, dia após dia, noite após dia, ele tem acesso à tua mente. Sinto muito, mas ele tem acesso à tua mente. Às vezes, quando o diabo vai falar com você, por exemplo, está deprimido, aí você pensa assim, eu estou deprimido, eu quero me matar. Muitas vezes não é você que está pensando, é o diabo, porque ele não vai dizer, você está deprimido. Ele fala na tua mente como se fosse você mesmo. É uma das estratégias do inimigo. Então, querido, olha só, e o que é fortaleza? Você pensa alguma coisa, doutrinas equivocadas, você pensa situações que estão no seu pensamento. O campo de batalha é na mente. O diabo te mandando fazer coisa errada, mandando você pecar, te tentando, fazendo várias coisas, está na sua mente. Mas se transforma uma fortaleza quando aquilo desce para o seu coração. Quando desce no seu coração agora, se transformou numa fortaleza de Satanás. Imagina uma fortaleza, é um lugar muito bem protegido, né? Só que nesse caso, muito bem protegido por Satanás. Vou dar um exemplo típico, né? Por exemplo, quando você conversa com pessoas que dobram o seu joelho diante de imagens e santos, a Bíblia diz que isso é idolatria. Aí você fala para essa pessoa, não, você está idolatrando esse santo, essa imagem e tal. Aí a pessoa, como tem uma fortaleza nela, já construída pelo inimigo, diz, não, isso não é idolatria não, isso é só para lembrar. Então são fortalezas, a pessoa não recebe a palavra, a pessoa não aceita a correção, a pessoa não aceita a instrução, ele pensa diferente, ele não aceita ser corrigido, ele não aceita uma repreensão, ele não aceita uma exortação dentro da palavra de Deus, porque o diabo já conquistou uma fortaleza no coração dele. Continuando no verso 5 agora, 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. E as armas que nós lemos aqui na nossa milícia são poderosas em Deus, ou seja, as armas são espirituais, as armas não são carnais, você não vai enfrentar o diabo. Tipo assim, você está com um problema sério lá no seu financeiro, então, e só dando errado as coisas, aí o que você faz? Quando a arma é carnal, você trabalha. Está dando errado, você trabalha. Tem que trabalhar sim, irmãos. Mas as armas são espirituais. Em vez de você primeiro trabalhar, você ora, jejua e declara sobre a tua vida e ser fiel nos dízimos e nas ofertas, que você vai vencer, porque as armas são espirituais. Versículo 5. Destruindo argumentos e toda altivez
que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando o cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, está dizendo aqui que a arma está na tua, a fortaleza que o diabo constrói, né? O campo de batalha é a tua mente, ele vai construindo a fortaleza a partir da tua mente para teu coração. E leva cativo tudo aquilo que é a palavra da verdade. Aí você não aceita a palavra, você aceita a palavra, um conselho de um amigo, né? De um psicólogo, vá no psicólogo sim, estou dizendo que é proibido. Você aceita a palavra do médico, vá no médico sim, né? Você aceita a palavra do advogado, vá no médico sim. Mas você rejeita a palavra de Deus, você não busca em primeiro lugar o reino de Deus, a palavra de Deus, porque as nossas armas, que eles são espirituais. Deu um problema lá na tua casa de saúde, liga para o médico correndo, liga para o pronto-socorro. Bacana, tem que ligar mesmo, irmão. Mas antes você grita, glória a Deus, Senhor, te repreenda essa enfermidade, põe as tuas mãos e ora. Primeiro, aí depois tu liga. E assim, querido. Está com problema na justiça, primeiro Deus, depois o advogado. É isso, as nossas armas são poderosas ainda em Deus, é as armas que Deus nos deu. E continuando, querido, um dos fortes locais, né, da batalha, o campo de batalha, depois da mente, é a tua família, é a tua finança, a tua saúde, a igreja. Olha, queridos, o diabo deixou de estar perturbando só da porta da igreja para fora e começou a causar batalhas dentro das igrejas. Quem acompanha aí, né, as notícias no YouTube, no Instagram, viu que nos últimos meses quantas batalhas, quantos ministérios têm caído, divisões dentro dos ministérios. Isso demonstra, agora recente, divisões, não vou citar, divisões, briga em ministério forte, ministério que foram muito usados por Deus, porque esta é a estratégia do inimigo das nossas almas. Ele agora entrou dentro da igreja, vai usar pessoas carnais, pessoas naturais, pessoas que não foram libertas, para que venha trazer batalhas para dentro da igreja, batalhas espirituais dentro da igreja. Então nós temos que nos preparar, querido, e saber dessas coisas. E as heresias, quanta heresia está em nosso meio agora. E as seitas, irmão, você já conheceu crente de seita? Irmãos, eles têm uma cara de bonzinho. Irmãos, eles têm assim, eu ouvi uma vez de um crente de uma seita, ele disse assim, não, nós somos obedientes, nós queremos obedecer. Irmão, você fala, esse é crente. Irmão, está desviadinho, meu irmão. É seita, está debaixo de heresia, está debaixo de maldição. Tome cuidado. Por isso que nós precisamos das armas espirituais. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nos trazer discernimento. E traz para dentro das igrejas discórdia, contenda, carnalidade, disputa, célula disputando com célula, igreja disputando com igreja, pastor competindo com pastor, líder competindo com líder, irmão competindo, cantor competindo com cantor, tocador, irmão. Na verdade, está dando lugar ao inimigo das nossas almas. Quando nós fazemos igual Davi, transferiu a batalha, vamos dizer assim, para o Senhor dos Exércitos, nós hoje temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus. É o cabeça da igreja. Então nós devemos transferir essa batalha para Jesus, através do Espírito Santo, que o próprio Jesus disse que se eu expulso o demônio pelo poder do Espírito Santo, então nós temos que usar o poder do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus para vencer essas batalhas. Está tendo problema no casamento? Pastor, lá em casa está uma guerra, nosso casamento, uma guerra. Ô irmão, a guerra é espiritual. Efésios 6,12 está nos mostrando, não é contra, né, você brigando com seu marido, o marido brigando contra a esposa, não, filhos contra pai, pai contra filho, não é isso, é contra os demônios, então é contra as hostes espirituais do mal. Então dobra o teu joelho, jejue, ore, 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 se revista da armadura de Deus, se prepare para a batalha, meu irmão, como Davi se preparou para essa batalha, lá no campo, o urso, o leão, prepare aqui na igreja, vem orar. Por falar em orar, ninguém vai ficar tristinho não, hoje não, né? Irmãos,
crente que não ora já está derrotado. Sinto muito. Crente que não jejua, irmão, está lascado. Ih, pastor, agora você lascou com todo mundo aqui. Irmãos, essa é a realidade. Você precisa se preparar. Jejue pelo menos uma vez por semana, no mínimo, conforme você conseguir. Pelo menos uma vez por semana. O crente precisa orar todos os dias. Você vem só no domingo aqui, meu irmão, é como se você estiver indo à missa. Só vai o domingo, depois sai pecando. Irmãos, precisamos orar todos os dias, fazer um devocional todos os dias. Levanta de madrugada, meu filho, vai orar, minha filha. E se prepare. Aí você já levanta o dia animadão. Levanta 5 horas da manhã e vai para a academia. Chega lá e chega contando no trabalho. Fui para a academia, fortão, bonitão, né? Mas espiritualmente está fraquinho, emagrece, osso por pele e osso, espiritualmente falando. Levanta 5 horas da manhã, 5 horas tua academia, levanta 4h30, de 4h30 a 5, tu ora, meu menino. Tu ora, menina. E você vai para a academia, você vai levantar peso, feito um doido lá na academia, cheio do Espírito Santo. Vão falar, isso aí está doido, estou doido, eu estou cheio do Espírito. Agora, até agora não apertou não, agora vai de leve, né? Agora, não vou nem perguntar, líderes de célula, pastor Reinaldo, líderes de célula, que não ora pelo menos, né, Gisele? Agora vou apertar a turma, né? Você conta para os seus colegas, pelo menos 1 hora por dia, meu irmão, a sua célula está lascada. Você e sua família estão debaixo de tiroteio e você não ora nem 1 hora por dia pela tua cela, pelo teu povo, pela tua família. Você chega na cela, está lá o líder todo felizão, todo rindo, todo feliz, mas a casa dele está quase caindo, trombada para lá e para cá, porque não está orando, não jejua. Pastor, falando para mim, precisa orar pelo menos umas 2 horas por dia, meu irmão. Para te falar a verdade, o pastor devia passar só de joelho, né? São tantas as batalhas, querido, dia a dia. Se te encontrei com um irmão que assumiu uma igreja temporariamente agora, ele não é pastor, mas assumiu uma igreja, não é da nossa igreja não, e tal. Ele falou para mim assim, pastor, não imaginei que tanta confusão na igreja, tanto problema na igreja, toda hora me liga toda hora um negócio, lá em casa um problema. Eu falei, meu irmão, aqui ó, só joelho, você não fica só de joelho para você ver não. Ninguém está tristinho comigo não, né? Você não precisa se preocupar nessa batalha. O diabo, quando ele foi expulso do céu, ele trouxe 1/3 dos anjos. Ou seja, tem 2/3 de anjos guerreando por nós. Você pode não estar vendo aqui, mas eu aposto com você que tem guerra aqui em cima, aqui. O bicho está pegando aqui em cima, espada comendo, diabo correndo para um lado, anjo metendo espada para o outro, para que eu pudesse pregar aqui nesta noite, para que você possa receber essa palavra. Mas nós temos 2/3 dos anjos a nosso favor, para guerrear a nosso favor. No livro de Apocalipse, né, 1:6, não é 1:6, no livro de Apocalipse diz que Miguel e mais uma meia dúzia de anjos, sozinho, lá na frente, antes do milênio, vai prender todos os demônios, Satanás e todos os demônios. Uma meia dúzia de anjos, meu irmão, com Miguel, vai prender todos os demônios. Por que você está temendo? Por que você está temendo? Você tem a armadura de quem? De Deus. A armadura é de quem? A armadura não é de Saul. A armadura é de Deus. A Bíblia nos manda, Efésios, né? Então nos manda revestir, Efésios 6, da armadura de Deus. E se eu fosse você, né? Eu vestia a armadura e não tirava mais nem para dormir. Dormia de armadura, meu irmão. O que é dormir de armadura? É orando, glorificando o nome do Senhor. O irmão mandou para mim uma imagem
Olha, pastor, estava trabalhando, olha o que aconteceu, veio um vento, parece que alguma coisa derrubou toda a minha construção, não sei o que. Foi, irmão, dá glória a Deus, aleluia. Se prepare, irmão. Se você murmurar, você está dando lugar para o inimigo. Então nós temos o Espírito Santo de Deus, querido. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Jesus, ele disse, eu expulso o demônio pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, onde que o Espírito Santo de Deus está? Onde está o Espírito Santo de Deus? Onde está o Espírito Santo de Deus? Está dentro de você, querido. De todos aqueles que entregaram a vida para Jesus. Então por que você está temendo? Você está bem na fita, você está bonitão na fita, querido. O Espírito Santo de Deus que tem poder, Ele é Deus, está dentro de você para enfrentar as batalhas do dia a dia. E você está lutando sozinho, com suas armas carnais, com suas próprias armas, com seu intelecto. Irmãos, por que Davi venceu a batalha? Por que Davi venceu a batalha? Vou falar só algumas coisas aqui para a gente relembrar. Mas antes, eu estou lembrando aqui, querido, eu vi Neymar pregando aqui sobre vida financeira. Davi, você está lembrado da história aqui? Davi foi até o campo de batalha e ele levou uma oferta. Ele levou pães, levou trigo e levou queijo. Uma ofertinha, né? Como ele trabalhava com o pai dele, levou a mesada dele, talvez, para o campo de batalha. Davi, antes de morrer, querido, ele fez uma doação para o templo. Eu não sei, né? Se fosse calcular nos dias de hoje, seria muito mais de 10 milhões. Talvez 10 milhões até de dólares. O valor que Davi teve. Então saiu da ofertinha. Então, querido, aprenda a ofertar a Deus, que o Senhor vai te honrar. Davi ofertou e foi honrado diante de toda a congregação. Mas em primeiro lugar, querido, queria dizer para vocês, né, por que Davi venceu a batalha. Ele já tinha sido ungido por Samuel a rei. Irmãos, só que agora eu quero te contar uma notícia. Apocalipse 1,6 diz assim, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja a glória e o poder para todos sempre, amém. Ou seja, querido, nós que entregamos a nossa vida para Cristo, fomos feitos reis e sacerdotes. Eu te avisei que você está na guerra. Agora eu estou te contando também que você é rei e sacerdote. Deus nos fez reis e sacerdotes. E você está agindo como escravo. Irmãos, como é que os crentes estão agindo como escravo? Anda como escravo, vive como escravo, pensa como escravo. Você é filho. Deus te chamou, te levantou como rei. Jesus, quando começou a pregar o evangelho, ele pregava o evangelho do reino de Deus. O tempo todo ele estava falando do reino. É chegado a vós o reino, chegou a vocês. Se não foi anunciado, eu estou anunciando. Chegou a vocês o reino de Deus. E Deus o fez de reis e sacerdotes. Tome posse, meu filho. Aí, será que você vai ver um rei assim deprimido? Será que você vai ver vida, céus? Um rei e um sacerdote tem postura, querido. Tem postura, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Deus não nos deu um espírito de medo, mas Deus nos deu um espírito de quê? De honra, de quê? De ousadia, de intrepidez. Então, querido, não é com arrogância não, viu, querido? Não estou falando de arrogância, presta atenção nas palavras. Não estou falando de arrogância. Gente, arrogância Deus abate. É um espírito de intrepidez. Senhor, o Senhor é comigo nessa batalha? Então, querido, ó, certa vez muitas vezes, né? Eles iam me chamar, o pastor, está tendo, vão lá expulsar um demônio lá. Eu falei, vou nada, eu vou orar antes. Aí eu vou orar e perguntar ao Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor está comigo nessa batalha? O Senhor vai comigo nessa batalha? Aí se Deus falar assim, eu vou. Aí, querida, eu estico o peito, né? E vou todo bonitão, né? Porque eu não vou em meu nome, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou no nome do Espírito Santo de Deus. Eu vou cheio do Espírito Santo de Deus. Já sei que eu vou vencer essa batalha. Isso é para mim e para você.
Não entre em batalha sem que Deus esteja, viu? O pastor falou que eu sou rei, eu vou entrar nessa peleja. Não entre em peleja, em batalha que Deus não te enviou. Deus não te mandou. Pouco tempo aí, eu vi uma história aí de umas pessoas que foram para uma tribo indígena, chegou lá, vocês devem conhecer essa história, e chegou lá e matou todo mundo. Matou todo mundo, ficou um vivo. Os homens foram, morreram os homens, tudo, só ficou as mulheres que não foram. Irmãos, ai, glória a Deus, obra de Deus, obra missionária. Ô irmão, será que Deus enviou naquele momento? Será que era para eles terem ido? Eu não sei, não estou dizendo que foi ou que não foi. Eu estou apenas lembrando a você, para nós entrarmos numa frente de batalha, só vamos se Deus nos enviar. Pedro, Jesus no barco, a tempestade, Pedro está lá e o barco vira que não vira. Pedro falou, se é o Senhor, mande que eu vá. É isso, irmão. Se é o Senhor que está nessa tempestade, mande que eu vá. Aí Jesus falou, venha. Aí Pedro foi todo bonitão, né? É isso que eu estou falando. Só que no meio do caminho, Pedro fez o quê? Duvidou. Aí começou a afundar. Nós precisamos perseverar, porque tem batalhas que são rápidas e são batalhas que são demoradas. Outra coisa importante aqui de Davi. Davi, por que ele venceu? Ele estava debaixo da autoridade dos pais, do pai dele. O pai dele mandou que ele fosse ao campo de batalha, levasse os mantimentos e ele foi. Querido, aquele que não anda debaixo da autoridade dos pais, olha o que diz a palavra do Senhor, Efésios 6, capítulo 6, versículo 1, na versão ACF. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Para que você, outra tradução diz, para que você prospere. Filho que não honra pai, filho que não honra mãe, querido, vive pouco tempo na terra, não prospera. Pastor, mas você não conhece meu pai, você não conhece a minha mãe, você não sabe que meu pai abandonou, minha mãe abandonou, fez isso, fez aquilo, fez irmão. Isso você entrega nas mãos do Senhor. Honra teu pai, honra tua mãe. Se alguém aqui nesta noite sofreu muito na mão dos pais, sofreu muito na mão da mãe, se sofreu muito, está sem conversar com teus pais, se você chegava em casa agora, ligava para eles e pedia perdão meu pai, perdão minha mãe. Não importa o que eles fizeram, deixa que Deus vai resolver essa questão. Honra teu pai, honra tua mãe. Se você for ler aqui Efésios 6, 1, é o mesmo capítulo que nós estamos falando das batalhas espirituais. Então, antes da batalha espiritual, aqui Paulo ensinou a honrar pai e mãe. Depois Paulo falou ainda, no versículo de 5 a 8, ele falou para servir aos senhores. Irmãos, nós temos que estar debaixo de autoridade. A outra coisa que Davi fez para vencer, Davi respeitou a autoridade do rei Saul. Irmãos, hoje nós estamos vivendo uma sociedade que não aceita, ou seja, o diabo sempre trabalha para destruir aquilo que Deus diz que é bom, o diabo diz que é ruim. Aquilo que Deus diz que é ruim, o diabo está dizendo que é bom. Então o diabo quer mudar a história, quer mudar a palavra de Deus. Irmão, não tem jeito, o que Deus diz que é. O que a palavra de Deus diz que é. O que a palavra de Deus diz que não é, não é. Davi honrou a Saul, foi até Saul, chamou ele de Senhor, né? Eu sou filho do teu servo Jessé. Ele honrou a Saul. Irmão, eu queria que você repetisse para mim uma frase agora, para ficar na tua mente, você saber esse negócio de autoridade. Repita comigo, por favor. Diga assim: quem não se submete à autoridade, não tem autoridade. Lembre, diz, quem não se submete às autoridades que Deus colocou na palavra, né, conforme Deus colocou na palavra. Autoridades são os pais, autoridades governamentais, né, as autoridades que Deus colocou, né, 1 Coríntios capítulo 10 diz assim, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Deus colocou o homem como autoridade na casa. O homem precisa exercer a autoridade, não é ser ditador, é a liderança, né? Precisa ter autoridade.
O diabo não respeita quem está debaixo de autoridade. Tem uma passagem bíblica, querido, que deixa muito claro isso para nós, no livro de Atos. Atos 19, do verso 13 a 16. Acho que da última vez até eu falei isso aqui. Foi um povo lá, alguns homens viram expulsando demônios e tudo mais. Eles pegaram, começaram a expulsar, tentaram expulsar uns demônios lá. Falou assim, ó, em nome de Jesus, de Paulo, né? Começou a falar assim, os demônios pegaram, falaram assim para eles, olha, porque eles não estavam debaixo da autoridade. Falou assim, Paulo eu conheço, mas vocês não sei quem que são não. E pegou e ó, couro nele, tirou a roupa neles e deu um couro neles, os demônios. Por quê? Não estavam debaixo de autoridade. Outra autoridade, queridos, nós precisamos compreender, necessário, é a autoridade pastoral. Querem acabar com a autoridade pastoral, que o pastor não tem mais autoridade, meu irmão. Então você tem que falar para Jesus, escreve uma carta, liga para Jesus, aí passa um zap para Jesus, fala, Jesus, ora, acaba com a tua igreja, porque Efésios capítulo 4, versículo 11, 12 até 17, diz que Deus colocou apóstolos, mestres, evangelistas, pastores e profetas na igreja. Foi Jesus que colocou para a condução da igreja, conforme cada um no seu chamado. Então, se você não está disposto, imagine um líder, pastor Reinaldo, que não quer estar debaixo da autoridade do pastor, meu irmão, toda a célula dele é rebelde, pode ter certeza disso. Nós precisamos andar debaixo de autoridade. Quem não anda debaixo de autoridade não tem autoridade. Vai expulsar demônio, se você não está debaixo de autoridade, você vai ver que o demônio vai rir da tua cara. Vai enfrentar, está orando, nada acontece, que você não consegue ficar debaixo de autoridade. Eu sei que hoje querem acabar com isso. A autoridade que eu falo não é ser ditador, não, eu estou falando de autoridade, assumir a autoridade. Olha só, Judas 1,12, olha o que acontece, a quem não está debaixo de autoridade, ele é semelhante a quem? Deus é um Deus de autoridade, ele não aceita a quebra de princípio de autoridade. Judas, o livro de Judas, né? Não é o Iscariote, não, é o Judas, irmão de Jesus. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco sem o menor pudor. Olha o que diz agora, agem como pastores que a si mesmos se apacentam. Tem pessoas que não conseguem ser pastoreados, ele mesmo é seu pastor. Está lascado, está tomando tiro, está apanhando, vai continuar apanhando, porque não está debaixo de autoridade. É pastor de si mesmo, apacenta a si mesmo. Continua, vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Versículo 16, tais pessoas, olha só como é que são essas pessoas. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando. Essas pessoas vivem murmurando e se queixando, porque não conseguem serem pastoreadas. Lá na célula tem um líder, esse líder está pastoreando a célula. Dominados, tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados pelos seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar seus objetivos. Irmãos, não seja pastor de si mesmo. No mundo espiritual, talvez você não vai entender, não vai dar prazo de nós estarmos falando sobre isso. No mundo espiritual, existem graduações, né? Efésios 6 falou dos potestades, dos principados, dos governos, né? Ou seja, existem graduações. Então, do mal e do bem. Então, você que está a ovelhinha, quando você for enfrentar um demônio, vai vir um demônio de baixo escalão, para perturbar a tua família, perturbar a tua paz. Agora, aí passa para o líder de célula. Aí já vai um líder dos demônios também para enfrentá-lo. Por isso que o líder tem que orar mais. E o pastor? O pastor vai ter que enfrentar potestades e principados. É assim que funciona. Aí você é pastor de si mesmo, aí você está sem cobertura espiritual. O que acontece? Você vai enfrentar a potestade e vai enfrentar
principado. Irmãos, há uns anos atrás, eu cheguei em uma cidade, né? Deus me enviou para uma cidade, e eu não tinha prática nisso que eu estou falando com vocês. Li, achava bonitinho, né? Efésios 6:12 é bonitinho, né? Muito bacana, né? Potestade, a gente fala, bacana. Aí eu fui para a cidade. Só que nós estávamos numa igreja lá que nós não estávamos sem a cobertura espiritual, ou seja, estava sem a autoridade. A gente tentava e não conseguia. Deus não estava permitindo para que eu tivesse experiências com o mundo espiritual. Irmãos, pensa no tanto que eu apanhei das potestades e de principado, irmão. Foram 8 anos de couro. Foram 8 anos de sofrimento, de dor e de choro. E eu não entendi. A primeira vez que eu enfrentei a potestade, né, nós fomos na casa de uma irmã que morava lá, que veio do centro de Macumba. Chegamos lá, o filho dela estava endemoniado. E quando nós chegamos lá, eu fui expulsar o demônio. Ele estava dentro do quarto, eu lá de fora. Quando eu olhei para aquele demônio, eu fui expulsar. Ele veio para cima, me encarou assim, me olhou. Eu botei o rabinho entre as pernas e falei, meu Deus, eu estou em pecado. Só posso estar em pecado. Não pode, o demônio me encarou, porque o demônio nunca tinha encarado. Esse demoninho não encara. Ele fica assim. E ele me encarou assim. Falei, meu Deus, estou em pecado, só pode. Até que eu fui descobrir que era uma potestade, irmão. Uma outra vez, já contei isso aqui também, mas para lembrar os irmãos que não ouviram ainda, né, manifestou um principado na igreja. E ele ria de mim, já contei isso aqui para os irmãos, ele ria. Falou assim, você não tem autoridade para me expulsar. Falei, tenho sim, não tem nada. Até que eu entendi que eu não tinha mesmo, porque eu não estava debaixo de autoridade. Então, querido, nós precisamos, né, o demônio deixa as brigas grandes lá para o pastor Reinaldo, o pastor César, o pastor Aldeir, o pastor Drauzio. Já vou terminar, viu, queridos? Está muito pesado, queridos? Dá para aguentar ainda? A outra coisa que eu queria falar com os irmãos, já quase terminando, né? A arma que Davi usou ali foi a sua fé. Deu toda a honra e toda a glória para o Senhor. Então, a fé nos traz a certeza da vitória. Eu queria ler com os irmãos Marcos 11, versículo 23, na versão King James. Se puder colocar aí. Marcos 11, versículo 23. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Versículo 24. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedido, tenhas fé que já o recebeste, assim vos sucederá. Irmão, a fé não é apenas uma promessa, é uma promessa. A fé não é apenas uma esperança, é a certeza daquilo que nós esperamos. Você precisa ter certeza que você já venceu esta batalha. Fé é a certeza daquilo que você está pedindo. Se estiver de acordo com o propósito de Deus, se estiver de acordo com o plano de Deus, se estiver de acordo com a vontade de Deus, e se estiver no tempo de Deus, aquilo vai acontecer. E tem coisa que você vai ter que orar muito tempo, irmão, para que aquilo aconteça. Precisa perseverar. Se estiver de acordo com o propósito de Deus. Mas se você estiver fora do propósito, do plano de Deus, pode morrer de orar, pode dar cambalhota, salto mortal, não vai adiantar, meu irmão. É você que está pressionando. E não pode haver dúvida no seu coração, irmão. Fé é uma certeza, você não pode duvidar. Você não pode duvidar que Deus já colocou em tuas mãos, as promessas dele já está, o Espírito Santo já está em você. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus já colocou em você essa ousadia, essa intrepidez que é o Espírito Santo de Deus. Então use com sabedoria e com prudência. Use-a. Use-a da autoridade. Não duvide. Não duvide. Quando esse diabo me desafiou lá, né, e tal, eu não duvidei, não. Eu fui falar com Deus no pensamento. Falei, Deus, e agora? Eu estou encrencado aqui, esse diabo não vai sair. O que eu faço agora, Senhor? No pensamento, eu conversando com Deus, né, eu faço da face com Ele, e eu falando com Deus, o que eu vou fazer, Senhor?
E Deus me deu a estratégia. Você sabe qual que é a estratégia que Deus me deu ali? Vou contar para vocês não contam para ninguém, que só é um segredo. Deus falou assim: põe a igreja de pé. Fica de pé, a igreja, fazendo um favor. Todo mundo aqui é igreja? É igreja? Vocês são igreja? A igreja está de pé. Tudo que nós concordarmos aqui na terra, tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado aonde? No céu. Ao poder da igreja, a autoridade da igreja, a igreja do Senhor. Quem sabe até agora você tem orado. Orado, não tem recebido respostas. Agora nós vamos colocar a igreja para orar junto com você, em concordância. Você vai orar, eu vou orar, nós vamos orar. Tudo aquilo que for propósito e vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, você vai orar. E no final dessa oração nós vamos dizer amém. Porque aí é a igreja. Você ora aí, peça a Deus coisa que você está pedindo há muito tempo, ainda não recebeu. Quem sabe é hoje que o anjo do Senhor que está aqui. Vocês estão vendo o anjo estar aqui? Não, né? Ninguém está vendo porque é espiritual, né? É espiritual. Mas aqui tem anjos, pode ter certeza que tem anjos protegendo esta casa. Está aqui hoje. Você tem anjo que te acompanha. Você tem anjo que guarda a tua casa. Então a igreja do Senhor agora vai ligar aqui na terra a tua oração. Então você vai orar, fecha seus olhos. Mas não pode duvidar, com fé. Você vai orando e eu vou orando daqui também. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, aqui há pessoas, Pai, que há mais de 20 anos, Pai, tem te pedido coisas e ainda não recebeu, Senhor. Oh, Pai, que há pessoas que têm chorado noite e dia pela sua família e ainda não recebeu, oh Pai. Aqui há pessoas, meu Pai, com enfermidade que ele não tem coragem nem de contar. Pai, está escrito na tua palavra, Senhor, que tu já levaste as nossas dores, as nossas enfermidades na cruz, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, Paizinho, a todos aqueles, ó Pai, aqui neste lugar, que estão com enfermidade, ou estão orando por alguém que está enfermo, Pai, visita agora, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, e repreende agora, nós repreendemos agora essa enfermidade do inferno, em nome do Senhor Jesus. Há pessoas aqui, Paizinho, neste lugar com problemas financeiros sérios, papai, sérios. Então, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora esse devorador, esse destruidor, esses demônios, ó Pai, que tem abalado a vida financeira dessa pessoa. Tira tudo aquilo que está no coração dele, que impede de prosperar. Envia, Pai, se ele for empresário, envia trabalho, pessoas que paguem. Se for empregado, que estiver desempregado, Pai, só envia emprego, abre porta de emprego, meu Pai. Se ele não está sabendo administrar seus bens, ó Pai, o Senhor agora dá intrepidez para ele, ensino para que ele aprenda a administrar bem os seus bens, os seus recursos. Entra com providência, Paizinho, em nome de Jesus, na vida financeira da tua igreja, do teu povo. Entra com providência, meu Pai, eu te peço a ti, na vida financeira da igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus, que essas ofertas que foram feitas hoje, meu Pai, sejam multiplicadas aqui, meu Pai, nesse gasofilácio, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Envia, meu Pai, multiplica essas ofertas para as pessoas que ofertaram, para os dizimistas e também para a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, há casamentos aqui abalados, ó Pai, que estão por um fio. Então, em nome do Senhor Jesus, Paizinho, restaura este casamento. Em nome de Jesus, eu repreendo esse demônio que trouxe divisão para dentro dessa casa, deste lar. Há pessoas aqui chorando pelos seus filhos, a mãe aqui desesperada, não sabe onde seus filhos estão.
Em nome do Senhor Jesus, traga de volta esses filhos, meu Pai. Traga de volta para a tua casa. Traga de volta para a tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Há pessoas aqui com o ministério abalado, ó Pai. Porque tem dado ouvido a engano, a palavra de engano, ó Pai. Tem dado ouvido a falsas doutrinas. Não tem aceitado, meu Pai. Estão pastoreando a si mesmo. Tem resistido à correção. Então, em nome de Jesus, abra o entendimento, ó Pai. Abra, meu Pai, o entendimento. Dá discernimento espiritual para a tua igreja, para o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, peço a Ti, Pai, visita o pastor César, Senhor, lá onde ele estiver agora. Visita o pastor César, né, cantará mais futuro. Em nome do Senhor Jesus, Pai, visita o pastor César agora, Pai, em nome de Jesus. Visita, ó Pai. Visita a mente dele. Visita o coração dele, renova as forças dele, visita o corpo físico dele, os rins dele, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, visita teu povo, Senhor, nesta noite. Há pessoas aqui, meu Pai, cheias de dúvidas no coração, então eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus. Liberta eles da dúvida, pessoas com medo, liberta do espírito de medo. Há pessoas desesperadas aqui. Liberta dos desesperos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. E a igreja diga. E a igreja diga. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos.